Hey there, how are you? E aí, pessoal, tudo bom? Bom, eu vou mostrar um pouquinho como que é a minha rotina de estudos, mais ou menos, para ter uma ideia. Ahn, como que eu estudo e como a gente pode tirar o proveito desses horários, ok? Então, aqui eu coloquei de forma bem geral horários dos meus estudos de idiomas. No momento eu estou estudando italiano e japonês, mas eu não consigo ter muito tempo para estudar os dois idiomas, eu acho até difícil, dois idiomas ao mesmo tempo. Mas, como eles são bem diferentes, eu acho que, ok, tá tranquilo, até certa medida, né? Então, veja que os meus momentos de estudo eu tento colocar na manhã, ou é quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, então eu tento colocar o meu estudo mais denso mesmo, pela parte da manhã, mas veja que é um pouco aleatório, certo? Terça e sexta eu consigo bem de manhãzinha, segunda e quarta no meio da manhã, mais pro final. Mas todo dia eu tento, no final da noite, revisar o que eu estudei, uns 15 minutos, às vezes eu consigo 20, certo? Então veja que é um pouco aleatório, certo? Não tem um padrão. Todo dia nesse horário, todo dia 7. Se eu pudesse, eu acho que eu sou uma pessoa que sou muito produtiva pela manhã. Então, o ideal para mim seria todo dia às 7, 8 horas, uma horinha, nossa, perfeito. Mas não existe rotina ideal, não existe rotina perfeita, e é isso que eu queria trazer para vocês, essa ideia, porque às vezes a gente se cobra, né? Ah, todo dia uma hora, todo dia 50, 45 minutos, todo dia eu preciso estudar no mesmo horário, mas a gente também tem que pensar que a vida acontece, imprevistos acontecem. Às vezes você não tá num dia muito legal, às vezes você nem tem vontade de estudar, certo? Mas a gente vai ter que encontrar esses bloquinhos de tempo, esses minutinhos ao longo do nosso dia e tentar encaixar o inglês na nossa rotina, certo? Então, eu já falei em alguns outros vídeos, o interessante é você desenhar, visualizar, porque assim você vê, eu tenho um tempo às 8 horas. Se eu acordar mais cedo, por exemplo, eu tenho mais um tempinho para estudar. Ou se eu dormir mais tarde, se você é mais produtivo pela noite, pela tarde, por exemplo, adiciona, muda o horário de dormir, por exemplo, para estudar mais 30 minutos, sim. Então, a gente tem que se adaptar, certo? Então, primeira dica, eu achei interessante dessa visualização. Nós somos pessoas muito visuais, certo? É... As pessoas são pessoas visuais, né? Ótimo. Mas é que nós, colocando no mundo físico, quando a gente vê, certo? Não deixa tão abstrato, a gente consegue realmente compreender que a gente tem tempo, de certa forma, certo? Eu recomendo também aos sábados e domingos deixar um pouco mais tranquilo. Sábado eu acho que é necessário colocar um tempinho para revisão. Eu acho que isso aqui é virada de chave, assim, nos meus estudos. Quando você revisa o conteúdo da semana. Assim, é importante. É importante revisar. A gente já tem outro vídeo no YouTube também sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que sábado é um dia que a gente faz. A gente pode ir para o centro, resolver alguma coisa. A gente pode trabalhar também. Então é um dia meio descanso, meio trabalho, meio útil, certo? Mas aos domingos eu recomendo você descansar, porque é preciso descansar a mente. A gente tem muita informação a todo momento, a gente trabalha muito, a gente estuda muito, e é preciso a gente dar esse detox, em especial detox digital, tá? Tenta usar o mínimo possível. Mas se você quiser estudar aos domingos, ou faça uma revisão, ou assista alguma série em inglês, ou no idioma que você está assistindo, que você está estudando, certo? Mas tenta relaxar também, tá? Isso é bem importante. E daí, como que eu estudo? Como eu comentei, nesses blocos maiores de tempo, é um estudo mais denso, certo? Então, gramática, fazer atividade, fazer exercício, responder perguntas. Eu deixo esses blocos maiores para conteúdo novo ou um ponto que vai levar um pouco mais de tempo. E nesses blocos menores, de 15, 10 minutos,
Geralmente eu posso fazer o Anki, eu adoro o Anki para revisão e para aprender vocabulário novo. Então, na verdade eu faço o Anki ao longo do dia. Então, por exemplo, eu tenho aqui sexta-feira, né? Geralmente aqui meio-dia, a depender, eu tento fazer assim, o Anki, né? Depois do café, depois do almoço, tem um tempinho, e depois da janta ou nesses blocos do final do dia eu faço o Anki também. Então eu deixo o Anki como um extra, assim, e ao longo do dia eu vejo umas 3 vezes, é possível ver, sei lá, uns 50 cartões, mais ou menos, tanto de vocabulário novo como para revisão, tá? Então, ao longo do dia eu uso o Anki, e esses blocos menores é para revisar o dia, certo? Eu já tenho um vídeo também sobre isso, é um método 15-30-15, eu acho fenomenal, muito, muito bom, tá? E assim, você vendo na sua rotina que você tem horário e colocando, por exemplo, o tempo maior para conteúdo mais denso, o tempo menorzinho, esses bloquinhos de 10, 15 minutos para revisão, certo? E é importante, eu acho que o principal ponto é planejar, organizar, certo? Você pode planejar os sábados também. Então, essa 1 hora, eu faço 2 coisas. Eu faço a revisão, então é revisar e planejar. O que eu planejo? Eu planejo a próxima semana. Então, por exemplo, vamos dizer a próxima semana, né? Na segunda eu vou estudar isso, na terça eu vou estudar isso, na quarta eu vou assistir um vídeo, ler um texto, na sexta eu vou escrever um texto. Então, no sábado, eu também planejo a semana seguinte, o que é maravilhoso, porque eu ganho tempo, eu não perco tempo, eu já sei o que eu tenho que fazer, é só abrir o aplicativo, abrir o vídeo e assistir, então eu ganho muito tempo. E também tem o sentimento de tipo, eu já sei o que eu tenho que fazer e eu só tenho que fazer, certo? Então, assim, o que eu quis mostrar aqui, como é a minha rotina? É importante ter essa visualização, é importante ter em mente também que nem tudo sai como planejado, às vezes o dia é, tipo, puro caos, 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 caos. E um outro poliglota que eu escutei, né, ele falou que é interessante ter um plano B ou um plano de emergência, certo? O que é isso? Por exemplo, sabe aquele dia que você planeja, a gente vai lá, vou no centro, vou no banco, vou passar numa loja, daí eu vou no dentista, enfim, você tem um monte de coisa para fazer, certo? Mas pode acontecer imprevistos, você tem que ir pro escritório mais cedo, ou sei lá, você precisa ir no mercado e você enfrenta a fila da hora do rush, certo? Horrível. Então, nesse tipo de caso, quando o dia sai totalmente louco, caos, 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 tem um plano B. Por exemplo, eu tenho uma playlist de vídeos no YouTube e eu vou ficar escutando. Então, esse é o meu estudo do dia. Eu vou ficar escutando vídeos em inglês, no idioma que eu estou estudando, certo? Plano B, eu posso, não sei, pegar o Anki e, vai lá, 20 minutos de Anki, 15 minutos de Anki, e é isso que eu consigo fazer hoje, perfeito? Ok? Então, sempre tem um plano B. Eu tenho uma playlist de vídeos no YouTube, eu recomendo que você crie também, em inglês, por exemplo. Daí, se você coloca só um vídeo em inglês, para você ir guardando os vídeos interessantes, tá? Então, assim, basicamente, pessoal, coloque a sua rotina no papel, visualize, coloque, divida em bloquinhos, certo? Tente tirar o máximo de proveito dos horários livres que você tem. E planeje, revise, coloque essa ideia do sábado de revisar a semana e planejar a próxima, eu acho que é interessante. E tem um plano B para os dias caóticos, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, ok? E é isso aí, guys. See ya. Bye, bye.